e ignorando o que está fazendo. Vem. É desta forma que eles o perdem. Eles olham para trás e veem quão grandes coisas ele fez, mas eles falham em ver que ele costumava fazer uma simples coisa como essa. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler novamente Apocalipse capítulo 1, somente o verso 1. Acompanhando a pontuação, vamos ler o 1º e o 2º. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Mais uma vez, grande Criador, nós estamos aqui para ser usado por Ti à disposição do Espírito Santo, que pode nos instruir e nos capacitar, porque a nossa capacidade só pode vir de Deus. Não temos condições próprias em ponto algum, mas estamos confiados no Senhor. Manifesta-te a nós, faça com que pelo menos os eleitos entendam. Ainda que todos não podem entender nem ver, mas que os eleitos possam ver e entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Creio que mesmo o título de hoje pode ser um pouco polêmico, mas eu quero firmar sobre estas coisas ainda e pregar sobre isto. A Bíblia
se divide em 3. Até os passarinhos estão alegres, né? Muito bem. Eles não têm depressão, eles não devem para ninguém, eles não têm que comprar nem pagar. E o Criador os alimenta. Isso é o que a Bíblia diz, não é? Então só tem que ser alegre. Agora a gente é muito complicado, a gente compra, paga, compra, não paga e vende. O passarinho não faz isso. Então a gente é cheio de depressões. O homem é cheio de depressões. E deveria aprender com o passarinho. Confiar em Deus. Certo? Tem muitos que dizem, eu sou que nem o passarinho, eu não trabalho. Esse é o problema. Aí você não é que nem o passarinho. Aí Salomão diz para você ir aprender com a formiga preguiçosa. Certo? É porque tem os pensamentos, né? As pessoas têm direito de pensar quando escutam uma palavra desta. Ontem, enquanto eu estava preparando para pregar, me veio essa outra mensagem. Por isso eu fiz menção dela ontem, que falaria um pouco hoje sobre isto novamente. A Bíblia se divide em 3. Tem coisas que a gente prega e depois precisa de uma comprovação de Deus para aquilo. É como você prega, eu prego. Jesus Cristo não escreveu, tem nenhum livro aqui que diz foi escrito por Jesus Cristo. E a palavra que ele escreveu na areia foi apagada, porque ele era a palavra. Mas agora nós vamos ver outra coisa, que é o outro lado. Você vê do Gênesis a Malaquias, e você tem que ver de Mateus até a 3ª epístola de São João. E depois você tem que ver o Apocalipse. Me veio isso dividindo em 3 para você entender. A Bíblia é um livro, mas nela contém 66 livros. E ela é um livro. Então, se fizer algumas divisões que podem ser feitas para mostrar lei, profetas, graça, e depois você tem que chegar para mostrar eras, milênio, novos céus e nova terra. Então daria muitas divisões. Eu não quero falar praticamente nestas divisões, que são conhecidas também como dispensações. Quem tem a Bíblia Vida, eu não a tenho, mas já li nela. Na Bíblia Vida, você vai encontrar algumas divisões que vai te mostrar esses espaços de tempo, essas dispensações que Deus trabalhou. Mas eu quero usar estas 3 apenas. A Bíblia se divide em 3. Velho Testamento, Novo Testamento. Então, mas você vai fazer mais uma coisa. Estou mostrando só que ela divide. É a mesma Bíblia. E Apocalipse. E você vai notar tudo o que tem acontecido não é por causa da lei, não é por causa da graça. O que tem acontecido é por causa do Apocalipse. O tempo que vivemos não é o tempo da lei, não é o tempo da graça, é o tempo do Apocalipse. Então, tem que se notar isto. A revelação de Jesus Cristo, eu li ontem o parágrafo 45, irmão Brana diz assim, note, que segundo Jesus mesmo, quem escreveu o Apocalipse? Para ser claro para vocês, eu nunca tinha prestado atenção nisto.
segundo Jesus mesmo, quem escreveu o Apocalipse. Então, você nota que tem um livro mistério, baseado nas palavras do profeta William Branham. O livro misterioso não foi os livros que os discípulos, os escribas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram. E cada um representava Cristo de uma forma. Mateus estava representando o leão, Jesus Cristo como leão. Isso se aprende na mensagem do irmão Branham. Marcos representava Cristo como boi, animal de sacrifício. Lucas representou a Cristo como filho do homem. É aquele que tinha uma profecia. E João representou a Cristo como águia, aquele que é profeta. Certo? Então nós temos estas coisas na Bíblia, isso é maravilhoso. A igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu servi alguns anos, até 1972, mais ou menos, então tem essa mensagem dos 4 rostos. Jesus Cristo salva, cura, batiza e voltará. É os 4 rostos. Tudo foi copiado do tempo do profeta. Ela viveu, a Aimee Semple McPherson, ela viveu no tempo do irmão Branham. Até o jeito do irmão Branham carregar a Bíblia, ela também copiou. Sim, disse que ela fazia a mesma coisa. Bom, mas não vamos falar de mulher, porque para começar, a mulher não pode pregar. É difícil isso, né? Como que o povo pertence a uma igreja de mulher? Porque mulher não pode pregar. Pela Bíblia, ela tem que ficar calada nas igrejas. Tem hora que ela aproveita e diz, na igreja eu não posso falar não, mas aqui em casa você me aguenta. Né? Talvez ela descarrega todo o seu estresse no marido, nos filhos, porque ela não pode falar na igreja. E tem umas que falam na igreja e crê que é Deus, quando o próprio Deus diz para elas ficar calada. Então você não pode ter Deus falando para você calar e falando para você falar. Ele diz que ela não pode fazer isto, e ele mostrou, o próprio Deus mostrou na Bíblia por que ela não pode fazer. Eu vou misturar um pouquinho essas coisas aqui para ficar bom também o alimento, entende? Deus que fez isto, ele mostrou que foi ela que causou a queda, que não foi o Adão. Isso é Deus que mostra. 1 Timóteo 2, você vai ler e encontrar. Então, quem caiu, quem foi enganado, não foi Adão, diz a Bíblia. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O Adão foi enganado, mas foi enganado pela mulher dele. Agora, ela foi enganada, a mulher foi enganada não pelo marido dela. Ela foi enganada pela serpente. Isso está na Bíblia. A serpente conversou, não foi com Adão e disse assim, foi assim que Deus disse a Adão. Entende? Não, a oportunidade que ele teve de conversar foi com a mulher, que o marido não estava perto. A oportunidade que o anticristo teve para conversar foi com a igreja, quando Cristo não estava perto. Ele se derramou no Pentecostes, mas depois ele não estava no ano 325 em Niceia. Cristo não estava. Como ele nunca esteve em Roma. Isso é para mostrar para você que o evangelho que Cristo pregou é um evangelho perfeito que os apóstolos puderam pregar. E depois tinha uma mensagem que Jesus quis entregar, e aquela mensagem ela veio em mistério. Então veio num livro chamado Apocalipse.
nós já estudamos isso daí ontem. Agora, vendo mais uma parte disto, você vê, se a mulher aprender, como a igreja tem que aprender, ficar no seu lugar, as coisas seriam diferentes, a igreja seria diferente, o mundo seria abençoado. O mundo é amaldiçoado, diz o irmão Brana, porque a mulher tem dominado. Certo? No domínio feminino nós lemos isto. É o irmão Brana que pregou. Hoje eu só sou um repetidor, precisa ter coragem para repetir. Porque a maioria não tem coragem de repetir o que o irmão Brana falou. Eu não tenho que inventar a mensagem, eu tenho só que repetir o que o irmão Brana pregou. Esse é o meu ministério. Qualquer mensagem nova que eu pregue com título diferente, você vai ver que está dentro da mensagem do irmão Brana. Os títulos, tem hora que as pessoas confundem, e como o irmão Brana pregou, a semente da serpente. Aí vem os que não têm revelação nem do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e diz que o irmão Brana tinha uma doutrina de demônio, porque ele pregou a semente da serpente. E eles não sabem que é eles que têm doutrina de demônio, porque eles creem na doutrina da serpente. Entende? Eles creem, mas não sabem, são pregadores, são pessoas cultas, e são pessoas que têm testemunho, são pessoas que foram abençoadas. Quantos milhares tem desta forma? E você não vai mudar a cabeça destas pessoas. Como vocês veem aqui, eu não faço a cabeça. Se o Espírito Santo não fizer, você vai perder tempo. Você fica aqui o tempo todo e não aprendeu nada. Você fica o tempo todo aqui e está querendo comer outra coisa. A pessoa nunca pega aquilo fiel, firme, como um casamento. A mulher diz, estou com meu marido, acabou. O marido diz, eu estou com minha mulher, acabou, não tem mais ninguém. Não deixa ninguém entrar ali no meio. Ninguém tem que entrar ali no meio. E assim é Cristo e a igreja. Cristo não deixa ninguém entrar no meio. A igreja também não pode deixar. O problema é que se o marido diz para a mulher que tem alguém querendo entrar no meio do casamento, e ela deixa alguém entrar no meio do casamento, vai haver uma destruição. Se a mulher diz para o marido, tem alguém querendo entrar no meio do casamento, isto é, uma terceira pessoa, uma outra mulher, um outro homem, e aquele homem não presta atenção àquilo, vai destruir aquele casamento. Por isso, quando a igreja não pôde vigiar em Niceia, ela deixou entrar um outro casamento através de Constantino, e a igreja, ao invés de esperar para casar com Cristo aqui na última era, ela casou com o Estado lá atrás. Então, quando ela casou com o Estado, hoje ela é uma prostituta. Se ela tiver, ela diz, eu sou a igreja mãe. É a mãe que se desviou da verdadeira. Porque desde que ela desviou da verdadeira, ela torna-se uma mãe da falsa. E é isso que tem acontecido. E o problema de cada um estar fora do seu lugar, do seu posicionamento, e no arrebatamento, Jesus vai ajeitar tudo. Aí ele pega só quem é e leva. E quem não é, fica. Ele vai pegar só o homem que é do arrebatamento e vai levar. O que não é, ele vai largar. Ele vai tomar a mulher que é do arrebatamento. E qual esse homem e essa mulher? Aqueles que foram fiéis à palavra. Amém? Vocês estão despertos? Tem que ser fiéis à palavra. Se não tem fidelidade à palavra, Deus não vai tomar ninguém que é infiel à palavra. Ele vai levar só os fiéis. Aí você começa a ficar preocupada. E eu? É você que pergunta para Deus. Você sabe. Cada um de nós conhecemos nossa própria vida. E você deixar a eleição na mão de Deus e saber, o Senhor pode me mandar para qualquer lado. O irmão Brana disse, se ele me mandasse para o inferno, eu iria crendo nele. Agora,
se algum de nós pensar assim, se ele vai mandar eu para o inferno, então eu já vou parar agora. Eu já vou fazer a coisa errada agora. Branham não foi assim. Este é o verdadeiro eleito. Se Deus, no final, não gostou de mim, e você fez um trabalho para mim, você foi um pregador, você anunciou a mensagem, mas eu não te quero aqui no rapto. Eu fico dizendo graças a Deus. Eu não tenho que... Desde agora eu tenho que pensar nisso. Isso é eleição. E quem me elege é Ele. Você tem que entrar em São João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Eu gosto de certos versículos, sempre estou repetindo ele, né? Mas notou você que o Apocalipse foi Jesus mesmo quem escreveu? Jesus veio revelar o Velho Testamento. Jesus veio revelar o livro. Jesus veio revelar a lei. Revelou, deixou os escribas escrever o Novo Testamento. E ele vem e escreve o Apocalipse. Um livro que ninguém nunca entendeu. Esse é o livro de Jesus Cristo. Nunca ninguém entendeu. Não é a revelação de São João, o Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo. O que nós lemos aqui, porque os outros dizem, o Apocalipse é a revelação de São João. Não, é a revelação de Jesus Cristo. Tem três coisas aqui também que a gente tem que acompanhar no primeiro versículo. A revelação de Jesus Cristo, que enviou a seu anjo e notificou a João, seu servo. Notou? Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, enviada a um anjo, não diz qual, que notificou a João. Mas ele tem esses três ali também. Está no primeiro versículo. E a gente tem que acompanhar isto e ver Deus trabalhando. Aí depois, João começou a ver as coisas. E quando ele começou a ver essas coisas aqui, se ele tivesse alguém para conversar, alguém diria, você está doido. A hora que ele começasse a ver, eu vi isto, eu vi 4 rostos, e começava a expressar. Eu vi o céu aberto. João não anda muito bom. Teve um crítico que disse, ele comeu muita pimenta. É que ele não sabia que aquele homem estava tendo as grandes revelações que seriam encobertas durante 2 milênios. E que Deus, no último dia, revelaria através do 7º anjo. Descobriria tudo. Tirava o pano, como eu disse ontem. Tirava o pano, o véu. E diria, é isso daí. O que eu esculpi é isso. Que ficou escondido no Apocalipse. 2 milênios. Hoje já está revelado. Se você quiser, você verá hoje a imagem do Apocalipse. A imagem. Porque você lendo o livro de Apocalipse, você vê os símbolos. Mas quando você lê as mensagens de William Branham, você vê a imagem. Quando você lê a lei, você vê a sombra. Quando você vê Cristo, você vê a imagem. Amém. Agora, tem outro parágrafo aqui, a influência de um homem sobre o outro. Parágrafo 31. Irmão Branham diz, Isaías escreveu a Bíblia completa. Há 66 livros na Bíblia. Você sabe, né? Tem hora que a gente fica meio preocupado, porque a gente pode não saber. Tem 66 livros na Bíblia.
Tem 39 livros no Velho Testamento. Tem 27 no Novo Testamento. 66 livros. E um livro é tão misterioso quanto o Gênesis. Foi escrito em símbolo. A conversa da serpente com Eva, aquilo é símbolo. Comer fruto é símbolo. Se acompanhasse o Novo Testamento, veria o fruto do teu ventre. Qual era o fruto do ventre de Maria? Pera, maçã, albricote? Era Cristo, o fruto. Qual o fruto que Eva comeu? Qual o fruto que estava no ventre de Eva? Caim, o fruto da serpente. Desde o princípio, o diabo, sabendo que Deus ia fazer algo, ele então fez antes. Ele já começou a enganar o casal quando Deus os colocou lá no Éden. Ele já foi para enganá-los. E com isso ele tem enganado o mundo inteiro. O diabo tem enganado o mundo inteiro, porque ninguém nunca soube da simbologia do Gênesis, daqueles acontecimentos no tempo de Adão, e que tinha que vir um profeta para poder revelar tudo isso para nós. Hoje já não é símbolo mais, hoje é realidade. Hoje nós não falamos, era uma cobrinha, não, era serpente. Mas que jeito? Era igual a um homem. Mas como? Não tinha alma. Você pode ir falando tudo, relatando para as pessoas. Eu não creio, o problema é seu. Eu não tenho que fazer os outros crer. Ninguém faz eu crer mais na Santíssima Trindade. Eu vim de lá. Ninguém faz eu crer que tem um pai e um filho. Ninguém faz eu crer, porque eu li a mensagem do profeta. Eu sei que é um só. E agora acho que eu não trouxe a folha. Essa folha que está em cima. Pensei que não ia usar. O que é maravilhoso. Você encontra o que Deus tem feito de maravilhoso. E que estes homens, pela sabedoria, pelo entendimento deles, eles acabam perdendo esses adjetivos de Cristo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso são qualidades de uma e a única pessoa da divindade. Senhores, queríamos ver a Jesus, página 22. Eu quero ler apenas uma parte aqui, só porque é bonito. Eu preguei já essa mensagem aqui, sobre o maravilhoso. Vamos apenas tomar o pensamento maravilhoso, por um minuto. Maravilhoso. Isaías disse que ele era maravilhoso. Vamos pensar em algumas coisas que ele disse que o fez maravilhoso. Eu quero pensar só numa agora. Não vou ler o resto. É muita coisa. E eu trouxe só uma parte, mas vou ler só uma coisa. Meu irmão Brana diz, vamos pensar em algumas coisas que ele disse que o fez maravilhoso. Ele falou alguma coisa que fez ele maravilhoso. Fez ele identificado com Isaías 9:6. Ele fez coisas. Aí irmão Brana vem e diz, o que o fez maravilhoso? Ele diz, quando ele disse isto, eu e meu pai somos um. Maravilhoso. Diga-me que fariseu poderia ter dito isso. Diga-me qual pregador da mensagem poderia ter dito isso. Eles vieram dos Estados Unidos para chegar aqui e dizer, o pai e o filho são dois. Eles não dizem que são dois deuses, porque eles são mais inteligentes. Eles sabem que não tem dois deuses. Mas ele diz que o pai é Deus e que o filho não é Deus.
E o que o irmão Brana pregou é que o Filho é Deus. É Emanuel, é Deus conosco. Não tem outro. O Filho é a encarnação. É o corpo que você vê, o Espírito. Eu quero ver o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Isso daí é mensagem de primeiro ano, e o povo vai nas denominações e forma para pastor, forma para teólogo, e nem o primeiro ano eles aprenderam da Bíblia. O que eles têm é só intelecto. Por isso Deus teve que pegar um que não sabia nada, aí ele podia colocar dentro dele as coisas. Ele não sabia nada. Quando a gente sabe alguma coisa, Deus põe e a gente joga fora. Deus põe e a gente joga fora. Deus põe e a gente tira. Que a gente sabe alguma coisa. Aí Deus pegou Pedro e disse: você não sabe nada mesmo. Deus só punha e não saía mais nada, só punha. Ele só foi enchendo Pedro. É isso que Deus quer. Pegar um fraco, um dependente dele. Se você quiser ser uma pessoa abençoada, seja dependente de Jesus. Deixa ele te encher, não joga nada fora, deixa ele te encher. O que Deus põe dentro, o diabo não pode tirar. E eu não sou um servo do diabo para tirar o que Deus põe. Eu sou um servo de Deus para confirmar o que Deus colocou lá dentro. Aleluia. O que é que ele fez maravilhoso? Isso aqui... Isso é bonito. Mais um pouquinho na frente ele diz assim: ele mesmo, escritor do Evangelho, João, disse: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso faz a ele, Jesus, e a Deus a mesma pessoa. Se Deus é a palavra e ele é a palavra, eu e meu Pai somos um. E eu não sei como que esse povo, tem que não ter semente de eleição do céu, tem que ser eleitos simplesmente para a terra, para o mundo, para a igreja, para teólogos, para estar em igreja rica, para saber que tem um pastor formado que não sabe nada de Deus, formado que não entende da revelação. Qual formatura hoje vale se você não entender do Apocalipse hoje? Aquilo que o irmão Brana revelou, que Deus disse que o sétimo anjo faria, e eu posso gritar bem alto: ele fez. Não tem nada que Deus disse que o sétimo anjo faria que ele não fez. Ele fez. Aleluia. Então, irmão Brana, ele diz aqui, influência de um homem sobre o outro, 31, ele diz: Isaías escreveu a Bíblia completa, há 66 livros na Bíblia. Isaías escreveu 66 capítulos. Ele começa com o princípio da criação, no meio do livro ele apresenta o Novo Testamento e João Batista. E no capítulo 56 e 60, ele termina o grande milênio. Aí ele diz Gênesis, através do Novo Testamento, até o Apocalipse. Então você nota que se você conhecer essa divisão dentro da Bíblia, você terá uma luz tremenda, que o sétimo anjo raiou sobre o mundo, luz que não existia. No tempo de Jesus, ele veio e raiou a luz aos que estavam sentados à sombra da morte. Raiou a luz para eles. Aos que estavam sentados à sombra da morte nos Estados Unidos, raiou a luz do entardecer. Lá foi a luz do amanhecer em Jesus e os judeus. Aqui no entardecer na América do Norte, foi a luz do entardecer que raiou. Foi Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. E o entardecer é um profeta nascendo lá no oeste da América do Norte. As pessoas nunca puderam aprender isto, que é tão simples. Aí o irmão Brana diz assim: ele começa, vou repetir, com o princípio da criação, Isaías. Então ele tem uma enciclopédia. O livro de Isaías
é uma enciclopédia. Você vai saber da criação, você vai saber de João Batista, vai saber de Jesus, você vai saber do milênio, você vai saber do novo céu e da nova terra. É uma enciclopédia. Ele tem 66 livros dentro do seu, 66 capítulos dentro do seu livro. E a Bíblia, um livro com 66 livros. Você tem 66 dentro de um livro. Você tem uma Bíblia com 66 livros. Mas estes livros que eram mistérios já foram revelados. É isto que eu quero deixar para você. É muito simples, mas eu só pude ver a mensagem do profeta porque eu vi o Apocalipse. Eu só pude crer que o Cordeiro saiu do trono por causa do Apocalipse. Porque as pessoas não conseguem crer que o Cordeiro saiu do trono? Eles não conhecem o Apocalipse. Eles não conhecem o que o irmão Branham revelou dos selos. Então eles param até terceira epístola de São João. Eles chegam ali e param. Quando chega no Apocalipse, é sombra. Deus deixou a coisa escrita em símbolo, não revelou os símbolos, até que viesse o sétimo anjo. Aí veio Branham, o sétimo anjo, revelou os símbolos. Agora eu posso ver porque o Cordeiro saiu do trono. Porque do contrário, irmão, se você não souber da revelação do Apocalipse, você não pode admitir que o Cordeiro saiu do trono. Por quê? Porque São Paulo, escrevendo a Timóteo, creio, 2,5, 1 Timóteo, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é Bíblia. Isso é antes do Apocalipse. Você depois tem que ver o Apocalipse cumprir para saber, não, mas eu vou continuar ficando aqui crendo que ele é o mediador entre Deus e os homens. Os selos, o Apocalipse, a revelação, está dizendo, ele saiu da intercessão. Ele não é mais mediador. Aonde você encontra? No Apocalipse. Quando? Quando ele saiu do trono. Quando ele aparece em Apocalipse 10:1, como um anjo forte com o livro aberto na mão. Ele já está dizendo com o livro aberto, antes de pregar, ele já está dizendo, tudo foi aberto. Foi por isso que o irmão Branham disse, ele diz assim, que eu caia morto aqui, quando ele pregou com a atração sobre a montanha, que eu caia morto aqui, se ele não abriu isto lá na montanha. Foi aberto na montanha, foi pregado em Jeffersonville, foi pregado no tabernáculo, foi revelado para eles, e eles ouviram, mas não entenderam. Ele tendo olhos, mas não conseguirão ver, tendo ouvidos, mas eles não conseguirão ouvir, perceber. E muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo. Nós temos aí centenas e centenas de pessoas nos ouvindo em um culto como este, muito simples. Mas temos aí centenas e centenas de pessoas. Eu quero ver se as pessoas têm notado estas coisas, porque só assim te dá segurança. Se o Apocalipse não foi revelado, o Cordeiro está no trono. Se o sétimo selo não foi revelado, o Cordeiro está no trono. E se o sétimo não foi revelado, o primeiro também não foi. Por quê? Porque é o sétimo que revela o primeiro. É o sétimo. Todos os mistérios estão dentro do sétimo anjo. Era o sétimo anjo que revela os mistérios. Aí ele abre o primeiro selo, o Cordeiro abre e mostra os símbolos. Vem o sétimo anjo, ele entrega o livro aberto para o sétimo anjo. Agora prega o que é estes símbolos. A hora que nós vivemos é uma hora gloriosa.
nós devíamos ser mais agradecidos a Deus. Você tem que saber porque o povo choca com a nossa mensagem. Porque eles não conhecem o Apocalipse. Não tem revelação do Apocalipse. Não conhece não quer dizer que nós sabemos, que nós somos inteligentes, não. Não, simplesmente nós lemos e cremos. Eu li e criei. Você tem que ser assim. É como o grilo. Cri, cri, cri. Tem a poesia do grilo também. Cri, cri, cri. Agora eu não creio. Não sei nem se tem algum bicho que pode, algum inseto que pode mostrar alguma coisa para você. Porque não crê, a pessoa ouve, mas não crê. Mas é para aqueles que creem. Todas as coisas que você vê nova, que o William Branham ensinou nos selos e que os grandes homens não puderam crer, é porque eles nunca viram o Apocalipse aberto. Eles nunca viram o livro na mão do sétimo anjo. Eles viram o livro na mão do anjo forte. Mas quando o anjo forte pisou na terra, no mar e na terra, eles não viram. O livro estava na mão de Branham. Aí ele estava pregando no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Se conseguisse fazer uma ponte do tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, uma ponte e chegar até nós, nem não sei se é por aqui, eu não sei, não entendo essa posição aí. Quem sabe alguém entende, pode explicar. Eu estou aqui pregando, mas não entendo qual a posição. Mas se eles pudessem pegar lá do tabernáculo Branham, Jeffersonville, para o tabernáculo Branham em Franca. Se eles pudessem fazer uma linha direta, para eles verem o que aconteceu. Vocês querem saber do que aconteceu? Aquilo que Branham pregou e vocês não entenderam em 1963? Quer saber? Caminhe um pouco. Voa sobre os mares, atravessa o oceano. Não é para conhecer um grande personagem, não. Para conhecer uma grande mensagem. Quem prega não tem nada a ver. O que tem a ver é a mensagem. Pedro não era grande, a mensagem era grande. Branham não era grande, a mensagem era grande. João não é grande, a mensagem é grande. E essa mensagem é só para eleito. Mas se eles tivessem uma ponte, eu fiz uma ponte. Eu fui lá em 63. Quando o irmão Branham pregou, eu criei. Você diz, você nasceu, você está com 13 anos, quando ele pregou os selos, então, e eu estava lá. Eu tenho só 63 anos, e quando Jesus morreu, eu estava lá. Você não estava, não? Quando ele morreu, eu estava lá. Quando o Branham pregou os selos, eu estava lá. Aí tem os pregadores, eu nunca vi você lá. Mas eu estava lá. Eu estava em Branham, naquela mensagem que ele estava pregando. Eu estava dentro daquela mensagem. Foi por isso que você não me viu. Eu estava dentro da mensagem. Foi por isso que vocês não me viram. Eu estava dentro de Cristo no Calvário. Você viu Jesus, mas eu estava dentro dele. Vocês viram Branham, mas eu estava dentro dele. O que é isso? Eu sou um filho. O filho tem que estar no seio do pai. Que Jesus era o filho unigênito que está no seio do pai. Esse o fez conhecer. João 18. O filho unigênito. O filho está no seio do pai. O fez conhecer, mas os outros andaram aí com o pai Branham. Eles vão pensar coisa diferente de nós. Mas essa é a verdade. Eles andaram com o pai Branham, porque não era o filho está no seio. Seio é lombos. Amém. Olha, eu gosto disso. Então essas coisas vêm para a gente assim, eu tenho que dar isso para o povo. A Bíblia se divide em 3. Velho Testamento, Novo Testamento e Apocalipse. Mas por quê? Porque se eu parar no Apocalipse, não ler
não ter a revelação, não ter a mensagem de William Branham, do 7º anjo do Apocalipse, eu não sei nada. E se eu não sei a mensagem de Branham no Apocalipse, eu não sei da mensagem de uma só pessoa. Porque eu tenho que ir lá e pegar a mensagem de uma só pessoa, como Branham foi lá em Pedro e pegou a mensagem de uma só pessoa e trouxe para os Estados Unidos. Eu tenho que ir lá em Branham e pegar a mensagem de uma só pessoa e trazer para Franca, trazer para o Brasil. Cada pastor deveria fazer isso com o seu povo. Pega a mensagem lá de Branham, de uma só pessoa. Mas por que aqui é outra pessoa? Porque é outra era, é outro tempo. Mas o irmão Branham diz que a era acabou, ao mesmo tempo que ele diz acabou, porque é 7 eras, só tem 7 eras na Bíblia. Mas ele diz aí tem a era da noiva, a era do rapto, a era do grão, a era do filho do homem. E era tudo depois da 7ª era. Quando a 7ª era terminar, ele diz, manifestará o Filho do Homem. Quando terminar a era de Laodiceia, manifestará o Filho do Homem. Amém? Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Se você quer ler da mensagem de Goiânia. Então, as pessoas precisavam ver. Não tem mais eras depois do irmão Branham. Não tem, mas o irmão Branham veio depois das eras. Quando o irmão Branham veio revelar os selos, ele não está nas eras mais, estava na eternidade. O irmão Branham mostrou que o 8º dia não existe. O 8º volta ao primeiro. E esse primeiro é a eternidade. O 8º aponta para a eternidade. Então é isso que aconteceu quando veio o ministério do Espírito Santo em Pentecostes. Era o 8º. Aquele dia. Mas como? Não era no 7. 7 vezes 7 é 49. Quando foi que o Espírito Santo desceu? No 8º. Não no 7 vezes 7. Mas depois do 7 tem um dia. Esse foi o dia que o Espírito Santo desceu para poder formar Pentecostes. Não é 49, Pentecostes é 50. Oh, a gente fica sábio numa mensagem dessa. A gente é tão bobo e fica inteligente na mensagem. Você tem 7 eras da igreja, outra vez. Quando cumpriu as 7 eras da igreja, veio o 8º dia, a santa convocação, no tempo de William Branham. Outra vez. Por que as pessoas não veem isso? Está dentro da mensagem futurular do noivo celestial e da noiva terreal. Eles não veem. Não é porque nós somos inteligentes. Não, irmãos, é que nós olhamos ali e cremos. Eu li e criei. Eu li e vi aquilo. Isso é verdade. Eu creio nisto. Então, essa mensagem, você tem que crer nela por isso. E eu te garanto, se você comparar as pregações dos selos com os livros anterior ao Apocalipse, você não crerá. Mas ele prega a Bíblia só que é o Apocalipse. Mas o Apocalipse é simples, então aqui você vai ver a realidade. Você vai ter que crer num, que foi o 7º anjo, e o anjo forte, o cordeiro, abriu e deu para ele, e ele abriu e deu para nós. Então você vai ter que crer nisso. E eu creio nessa mensagem por isso. Sabe por que eu creio no novo nome? Porque está escrito em Apocalipse 2:17 e 3:12. Eu creio no novo nome. Sabe por que eu creio que o cordeiro saiu do trono? Porque Branham falou que ele saiu. Isso daqui, irmão, supera denominação, interpretações por aí. Aí eu creio porque eu leio. Não, eu creio porque o William Branham falou. Porque eu creio no Apocalipse. Porque se eu examinar, eu não vou encontrar um versículo na Bíblia dizendo o cordeiro saiu do trono. Eu só vou encontrar porque eu creio no Apocalipse. E quando o Apocalipse é aberto e ele desce em Apocalipse 10:1, é porque ele tinha saído de algum lugar. E ele tinha saído do trono. Então eu vi isso quando isso aconteceu. Eu vi ele sair do trono. Eu vi ele pegar o livro da mão do Deus Todo-Poderoso.
eu vi ele descer, eu vi ele pisar no mar, na terra, eu vi ele em Brana, eu vi ele em você. Aleluia. A lei, graça e revelação. Eu já tenho pregado sobre isso. É as divisões que tem. Lei, graça. Você tem graça até 3 João. Em Apocalipse, você vai ver que não tem graça. E não quer dizer que foi abolida, porque a graça está em nós. A misericórdia está em nós. Está na mensagem do dia, mas quem quer nós? Quem quer a mensagem do dia? Então, para eles não tem. Quem quer Abraão, mentindo que aquela mulher é sua irmã? Abimeleque, você quer ser perdoado? Quer misericórdia? Vai lá e pede para aquele homem que mentiu para você, orar para você, porque é o único que eu posso escutar na terra. Sabe quem Deus podia escutar? Era o único que ele podia ouvir? Era Brana. São coisas fortes, mas homem na terra era um que ele podia ouvir. E você deduz. É a mensagem da hora. Isso é quando a mensagem é da hora. Lá, Deus falou para ele: diga o que você quiser, e acontecerá. E o casal de namorado abraçando ali na frente do culto dele. E ele podia ter feito assim, ó. Desaparecia aquele moço e aquela moça. Mas como o anjo forte estava mostrando que tinha descido do céu, que já estava dando alguma amostra disto na terra, ele olhou para o casal e disse: eu os perdoo. Ele não disse: Deus vos perdoa. Eu vos perdoo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou para ele. E eu sei que o meu tempo já está quase esgotado. E eu queria entrar em mais coisas aqui que eu já tenho pregado, mas sempre trazer aquele bálsamo melhor para nós, para sarar a gente na hora que a gente está vivendo, a cada momento. Então deixa aqui a lei, graça, a revelação, Moisés, Jesus, 7º anjo. Você vai ver a revelação está no Apocalipse, você vai ver o 7º anjo está no Apocalipse. Você vai ver a graça está em Jesus. E Jesus teve um ministério que os seus discípulos passaram a pregar, a informar aquilo até 3 João. Oh, mas o Apocalipse é de São João. A Bíblia está dizendo que é revelação de Jesus Cristo, que deu a um anjo para notificar a João. Você leva lá para João. Tudo que ele viu, depois tudo que você percebe, é sonho, visão, o que tem acontecido? Isso daqui era Jesus Cristo mostrando para João aquilo que ia acontecer. Agora, irmãos, pegue bem firme, era exatamente João naquele tempo, na ilha de Patmos. Eu disse, por isso ele estava sozinho. Se você tiver algum irmão perto de você, vai te atrapalhar. Se você tiver a mulher perto de você, vai te atrapalhar. Ela não vê igual a você. Ela não crê igual a você. João, exilado, na ilha de Patmos, sozinho, no meio de escorpiões, lagartixas e serpentes. Irmão Brana diz, estava exilado. Ao invés de estar no meio do povo, ele estava no meio das serpentes. Ele sabia lutar com serpente, com escorpião. Aí, o que ele via a serpente, falava, eu vi o dragão, a serpente, eu vi o escorpião. E João viu as coisas, ele viu ferroando as pessoas. Eu vi. João estava vendo, mas olha, ele estava exilado. Essa mensagem tem hora que é para você sozinha, sozinho, não é para mais ninguém. Eu quero estudá-la em grupo. Não, grupo só vai atrapalhar.
É sozinho. Eu quero essa mensagem sozinho. É eu e a mensagem. Tem hora que você diz, se minha mulher for, eu vou. Deus não gosta de você. Deus gosta de você. Eu vou. A minha mulher que vá também. Certo? Porque tem hora que o homem é tão pamonha. O que é, bem? Você aceita? Se você aceitar, eu também vou aceitar. Ela diz, não, eu não. Aí ela fala mais alto que ele. Ela fala mais grosso que ele. Não, a igreja fala mais grosso que Jesus. Você vai aceitar o sétimo anjo? Vai crer no sétimo anjo? Não. Isso aí eu não creio, não. É o que a igreja tem feito. A prostituta tem feito. Ela não crê. Aí João vai sozinho. Exilado sozinho. Se não for, vai dar problema. Até para poder oferecer o filho a Deus, Abraão foi sozinho. Ele e o menino só. Porque se eu levar sua mãe, vai ser uma choradeira. Aqui a questão é essa. Se levar a mamãe, é eu que gerei, é eu que sofri dores, é eu que carreguei 9 meses no ventre. E ele tinha que falar, mulher, você cala a boca, porque Deus mandou eu entregar esse menino para ele. Ela poderia dar uma opinião. Isso daí é o que faz os pagãos. Mas meu Deus mandou fazer a mesma coisa agora. Não era fácil, não. Eu falo as coisas assim, vocês pensam que o pastor é nervoso. Quando vocês pensam coisa muito boa de mim, excedente, assim, pergunta para minha mulher como é que eu sou. Certo? Mas também vocês me escutam no púlpito. Eu não sou um homem maleável. Não sou. Mas também não sou maleável pela mulher. Não sou também um latão que quebra com o golpe do martelo, como diz o profeta. Mas tem hora que você manifesta a forma rude que Jesus manifestou para limpar a casa. Para tirar os cambiadores de dentro da igreja. Os negociadores que não ficavam com a palavra. Cria em Moisés, mas não aceitava ele. Eles creem em Brana, mas não aceitam a palavra hoje. E o Azorrag pega no lombo. E você vê, que mensagem é esta? Sabe o que eu estava pensando? Falando de lei, graça, revelação, Moisés, Jesus, sétimo anjo, a lei foi magnificada, a graça foi cumprida, a revelação foi esclarecida para todos nós. Aí nós temos 10 mandamentos na lei, nós temos o resumo, foi resumido em 2 apenas no tempo de Jesus, na graça, e quando chegou no tempo do irmão Brana, foi o ministério superior. Superior. João 14:12 era um ministério superior a de Jesus Cristo na terra. Eu não tenho medo de pregar essas coisas. Como é que você pode pregar uma coisa dessa, rapaz? Um ministério maior do que Jesus? Olha, eu não tenho problema com isso, porque quem falou foi Jesus. Eu sou só um repetidor. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Mas espera lá, mestre. Tu não tens medo de que uma pessoa faça maior do que você fez? Diz, não, porque é eu quem faço nele. Essas obras, quando você rejeita esses meus discípulos, a mim me rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita o meu Pai que me enviou. Era isso que ele falava, é isso que eu te falo hoje. É a mesma coisa. Se você rejeita essa mensagem, você rejeita Deus que nos enviou. Nós não fomos enviados por uma denominação. Nós não estamos aqui negociando cura divina só para ter mais gente no grupo para levantar dinheiro. Não, você paga dízimo se você quiser. Se quiser ser ladrão, seja também. Isso é problema seu. Mas que a Bíblia diz que tem que pagar, tem. Que a Bíblia diz, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, a Bíblia diz. E que os fariseus pagavam o dízimo do endo, do cominho, do hortelã. Diz a Bíblia, Mateus 23, mostra que ele fazia isso.
São Paulo diz em Hebreus capítulo 7, aqui são homens mortais os que tomam dízimo, ali o que testifica que vive. E se você não paga para o mortal, você não tem jeito de pagar para o vivo, aí eu vou pagar direto para Deus. Quando é que você vai encontrar com ele? Quando? Paulo já avisou aqui, são homens mortais os que tomam dízimo. Agora, tem crente que larga da mensagem porque ele tem que ir para a congregação cristã, porque lá não pede dízimo. Não posso falar. Roubam de Deus. E são pregadores que ensinam, eles roubam e ensinam o povo a roubar de Deus. E eles dizem, dízimo é para o Velho Testamento. Bom, agora eu não sei por que misturei tudo isso. Ele diz, dízimo é para o Velho Testamento. É para o Novo também. Jesus falou dos fariseus, escribas e fariseus. Devíeis fazer estas coisas. Quer dizer, pagar o dízimo do hortelã, do endo e do cominho, sem omitir a fé, o amor, a virtude. Amém? Então aqui está ministério superior. Apocalipse 10, 1 a 7 é um ministério superior. É o ministério que São João 14, 12 diz que ele viria. Aquele que crê em mim, aquele é Brana. Aquele não é Osmar. Não, Osmar crê em Brana. São João 14, 12 não é João. São João 14, 12 é Brana. Aquele que crê em mim. Agora, eu creio em Brana. Você crê em Brana. Por quê? Porque Jesus veio em Brana. Hoje você tem a mensagem de Brana em você. O que nós não tínhamos até 2000, hoje nós podemos regozijar que nós temos. Nós temos o que não tínhamos. Por quê? Nós temos o Apocalipse, nós temos a revelação. Porque somos sábios e inteligentes? Não, porque somos revelados. Porque somos preferenciais? Não, na verdade, é aquele a quem o Filho o quiser revelar. 11, 27 de Mateus. Então, o Filho quis me revelar, o Filho quis falar para mim, vai e prega essa mensagem, repita o que Brana pregou. O Filho mandou fazer isso. E você pensa que eu vi um anjo vindo do céu só para poder enganar vocês. Esse pastor é de Deus. Anjo fala com ele. Não, filho. Não. O anjo que fala comigo é na Bíblia. Que nem é Brana mais, porque Brana já morreu. O anjo que fala, porque tem uns que falam assim, tem mensagem aí no mundo, aí no Brasil. O pregador chega no púlpito e diz, irmão Brana falou comigo. Gente, o próprio irmão Brana pregou uma mensagem assim, que se um santo volta aqui, é porque ele é um perdido. Então o que eles estão dizendo? Que Brana é perdido. É uma sessão espírita que esses pastores estão fazendo em suas igrejas, e a congregação toda é iludida, crendo nisto. Eles não podem perceber a realidade da palavra. Eles têm alguma coisa, no tempo do irmão Brana, mas o irmão Brana também... Ele viu a irmã Hope, sim, o irmão Brana viu, e até sentiu o afago dela, ela abraçou ele. Eu sei que vocês vão... Em tudo isso aqui parece uma contradição. Foi exatamente na hora da morte, quando as coisas estão acontecendo. Aí o irmão Brana sente a mulher abraçando ele, e a mulher já tinha ido. Mas ele era profeta, filho. Ele era profeta, você vai ter que entender isso. Ele era profeta, Deus podia permitir aquilo acontecer com ele. Tem coisas aqui na terra que acontecem, aparições que acontecem aí. Não vou nem falar do que eu vi, deixa para outra hora, nesse tempo. Mas são coisas que você simplesmente tem que aceitar. Irmão Brana bateu a mão na pera e disse, querida, você está aqui? E não achou ninguém. Mas ele disse que sentiu até o afago dela. Ela abraçando ele. Deixa nós morrer e vir abraçar a mulher para você ver. É desesperado, rapaz. Custei me ver livre de você. Ela vê você depois de morto. Depois de morta você vem ainda me atrapalhar. É que irmão Brana e a irmã Hope,
Aquilo ali era uma só alma. Se entendesse aqueles dois, a maneira de vida, o porquê ela foi embora. Porque a mãe disse, você não vai entrar nesta religião. Ela falou mal da religião do tempo do irmão Brana. Ela falou mal, você não vai entrar, e não entrou mesmo. Morreu. Casadinho de novo, e ela casadinha de novo, morreu a primeira esposa do irmão Brana. Porque a mãe era ruim para isso, não tinha revelação. Teve gente que diz assim, teve mãe que diz, eu prefiro que o meu filho esteja bêbado do que esteja nessa igreja. É o tanto que eles entendem. Ou eu prefiro que um filho meu esteja na Assembleia de Deus, na Batista, em qualquer uma dessas, do que bebendo cachaça. Eu prefiro, mesmo sabendo que eles não vão no rapto, não importa, mas eu prefiro que, se não tem revelação, que vá para lá. Não que vá para o mundo, que vá beber, fumar, se drogar. Não. É gente que não tem entendimento. São como mulos, diz a Bíblia, que não tem entendimento. O nosso tempo já foi. E eu tenho que parar por aqui. Deus te ajude. Deus te abençoe. Quando os outros falaram, eu não entendo essa mensagem de vocês, nem na Bíblia está. Diz, não, está no Apocalipse. Essa mensagem está no Apocalipse. A era terminou, está no Apocalipse. Capítulo 4. Depois que terminou as eras. É um aviso que vem dando. Sobe aqui, João. Depois que terminou as eras. Apocalipse 4, 1. Deus dizendo, sobe aqui, João, depois que terminou as eras. João subiu. É isso que a igreja, o eleito, você tem que saber que você está acima do mundo. Sobe aqui, agora vê o que o leão vai falar. Começa a ouvir isso daí. Ouça o que o homem, o que o boi. Esse povo escuta até boi. Mas eles não sabem. Ouça, a gente tem que revelar para eles. Ouça o que o espaço de tempo, de sacrifício, que as pessoas estavam morrendo, apontado pela Bíblia, pelo Apocalipse, como boi, que é animal de sofrimento, de sacrifício. E os irmãos eram sacrificados 1000 anos de Era das Trevas. Foi 1000 anos onde eles foram sacrificados. Agora você está vivendo numa vida boa. Agora você tem luz, agora você tem a revelação. Sabe por que eu creio em tudo isso? Novo nome, terceira puxada, sétimo anjo. E cremos também na santa convocação. Nós cremos em tudo. Sabe por que nós cremos no milênio que vai vir? Não o milênio hoje. O milênio não haverá morte. Nós não cremos nesse milênio aqui, que as pessoas estão dizendo, estamos no milênio. Não, no milênio não haverá morte, não haverá dor. No milênio não haverá traição. No milênio não haverá denominações. Não haverá igrejas. No milênio é só Cristo e seu povo que foi arrebatado. Primeiro tem que dar o arrebatamento para depois descermos em Apocalipse 19 para o milênio. Então subimos com um novo nome e descemos em Apocalipse 19 com um novo nome na coxa. E aí é você ter um novo nome na vida. Você estará descendo com um novo nome, porque você creu. E aí reina o milênio. Depois vem a ressurreição, que é a segunda ressurreição. Vem o julgamento final. E aí, novos céus, nova terra. Gog e Magog, depois desta reunião, juízo final. Aí vem Gog e Magog, cai fogo do céu, extermina tudo e começa novo céu e nova terra. E os habitantes são esses redimidos daqui. São os que o Cordeiro redimiu, abriu o selo, revelou para eles. Esses que vão reinar lá. Nós somos hoje reis e sacerdotes, segundo a Bíblia. Reis e sacerdotes, nós somos, creio que Apocalipse 1:5.
reis e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Aqui nós estamos reinando sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Mas um dia nós estaremos no reino milenial, rei e sacerdote. Hoje já estamos. Você quer intercessão? Somos reis e sacerdotes. O sacerdote ora, o sacerdote pede, o sacerdote intercede. E Jesus fez isso por nós. E agora, através desta mensagem, isto é feito por você. A mensagem, não um homem em particular, a mensagem é feita por você. Obrigado, Senhor, por mais este espaço de tempo que o Senhor tem permitido estarmos aqui te servindo e te adorando. Dá-nos força para sobressairmos as coisas carnais, as lutas carnais, os problemas familiares, as lutas no trabalho, na rua, no mundo, nas perseguições. Ajuda-nos a superar tudo isto, Pai, e voar sobre tudo isto como verdadeiras águias do Senhor neste tempo final. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, porque nós cremos em Sua palavra. Amém, Senhor. Amém.